Oi, gente, tudo bem? Hoje é um bate-papo que eu gostaria de ter com vocês aqui. Na verdade, é mais uma reflexão sobre algo que eu ouvi esses dias assistindo um vídeo e ficou muito marcado assim em mim, sabe? No vídeo, a pessoa falava o seguinte: Deus é muito bom, mas isso foi dito a partir da realização de um sonho. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? Deus é muito bom. Mas Deus é muito bom porque ele realizou o sonho que eu tinha? Ou Deus é muito bom porque realmente ele é bom em qualquer circunstância, né? E aquilo ficou muito dentro de mim. E eu fiquei pensando, né? Eu fiquei refletindo e eu fiz a seguinte pergunta pra mim. Deus é bom pra você, Marjorie? Independente do que ele faça, independente do que ele te dê, independente de você pedir a ele e ele te dá ou não? E aí eu quero devolver essa pergunta pra você. Deus, ele é bom pra você, independente dele realizar o seu sonho? Ou ele só é bom porque ele realiza sonhos? E se a gente tem esse pensamento sobre Deus, que ele só é importante para nós, para nos dar as coisas que nós queremos, nós estamos com o nosso pensamento completamente errado de quem é Deus e de qual lugar ele ocupa nas nossas vidas. Estar aqui, passar por todo esse processo de mudança é uma coisa muito difícil, não é fácil. Não é fácil você abrir mão do que você está acostumada, da sua família, da sua rotina, do que é fácil, do que já é cotidiano para você. Mas eu acho que não só uma mudança de país, mas quando você muda de emprego, quando você muda de casa, quando você casa, quando você sai da casa dos seus pais, quando você tem um filho, todo tipo de mudança é algo que para nós é difícil, é complicado. Nós temos diversas mudanças nas nossas vidas. Nada nunca está completamente como era. Já começa aqui, a gente nasce bebê, e a gente cresce, e a gente envelhece, e a gente parte já velhinhos. E em todo esse processo das nossas vidas, desde o nascimento até a fase criança, a fase adolescente, a fase jovem, a fase adulta e a fase já idoso, eu fiquei refletindo que somente uma pessoa, em todos os momentos da nossa vida, ela vai estar completamente conosco. E essa uma pessoa é Deus. Ele está conosco desde o início. Na verdade, desde antes de nós existirmos, até depois da gente deixar de existir nessa terra. E por que ele só vai ser bom para nós se ele realizar aquilo que nós desejamos? Por que ele só é bom para mim se ele realiza aquilo que eu desejo? E aí eu fiquei refletindo sobre isso. E me veio a conclusão do quão ingrata eu sou de agir dessa forma. Muitas vezes agir dessa forma. É claro que existem aqueles momentos que a gente tem uma gratidão por Deus, mesmo nos dias difíceis. É raro, mas acontece. Só que a gente precisa fazer com que isso se torne cotidiano nas nossas vidas. Nós precisamos incluir a presença de Deus nas nossas vidas, independente daquilo que a gente recebe dele ou não. Independente de você ter conquistado algo ou não, Deus ele tem que estar presente na sua vida. Independente de você acordar num dia triste ou num dia feliz. E é a presença dele nas nossas vidas que vai fazer com que todas as outras coisas se tornem melhor. E é claro que a gente não precisa, nós não temos que buscar a presença dele para que as coisas se tornem melhor.
mas nós temos que buscar a presença dele porque nós queremos a presença dele nas nossas vidas. Porque ele é uma pessoa desejável, ele é uma pessoa que nós buscamos e que nós queremos no nosso cotidiano, no cotidiano da nossa casa, no cotidiano do nosso filho, dos nossos filhos, do nosso marido. Eu quero deixar essa mensagem hoje para você. Pensa, para pensar um pouquinho. Quem Deus tem sido para você? Ele tem sido aquele que você só busca quando você precisa de algo? Ou ele tem sido aquele em que, independente do que aconteça, ele está comigo? Estar com Jesus hoje, eu acho que é o que tem me fortalecido, é o que tem me feito estar de pé. Eu não imaginaria a minha vida sem a presença dele hoje. Eu não estaria aqui, eu não seria quem eu sou, se eu não estivesse com a presença dele hoje aqui. Então, se você tá aí, passando por algo difícil, por um dia ruim, busque a presença dele. E não porque você deseja que as coisas à sua volta melhorem, ou que você conquiste tudo que você sempre quis conquistar, mas que seja porque você quer estar com ele, que seja porque você quer a presença dele, você quer ser íntima dele. Não tem coisa melhor nesse mundo do que ter intimidade com Cristo, do que caminhar e sentir ele falando e sentir a presença dele. Não tem coisa melhor. E se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte a ele. As coisas, os dias estão dias difíceis. Com a presença dele, imagina sem a presença de Jesus. Não deixe que os afazeres do dia a dia, não deixe que pessoas, não deixe que circunstâncias te afastem da única pessoa que esteve e está com você, independente de quem você é, independente de como você é. Volte a Cristo, volte a sentir o primeiro amor, volte a sentir a presença dele. Saia desse comodismo, desse marasmo, saia dessa rotina cansativa que você tem vivido e busque a presença dele. Uma vez por semana, vai ao culto. Todos os dias, busque a presença dele na tua casa, com um devocional, com a leitura da palavra, com o momento de ouvir um louvor, de orar, de buscar a ele de verdade. A gente tem vivido os nossos dias como se tudo fosse somente aqui. Mas a gente não pode esquecer que quem conhece a Jesus de verdade sabe o que vem depois daqui. E nós temos que cuidar da nossa vida aqui nessa terra para que possamos viver a eternidade com Cristo. O que você tem feito aqui está te fazendo chegar um passo mais perto de viver a eternidade com Cristo? É algo que eu penso todos os dias. Eu tenho feito aqui nessa terra, vai me permitir viver a eternidade com Cristo? As minhas ações aqui, quem eu sou, como eu falo, como eu penso, o que eu faço, aonde eu vou, com quem eu estou, estão me fazendo dar um passo a mais perto de Cristo? É algo que nós precisamos refletir, que nós precisamos parar para analisar, que nós precisamos parar para pensar. A gente viveu tanto tempo tão pertinho de Deus,
dedicando o nosso domingo a Ele, estando na casa dele, louvando, orando, ouvindo tua palavra. E aí, de repente, tudo deixou de existir. Mas não permita que isso aconteça. Volte ao primeiro amor de Cristo. E se você que está vendo essa mensagem ainda não teve a oportunidade de conhecê-lo, busque a Ele. Busque a Jesus. Se você não tem uma igreja perto de você que você conheça, pode me mandar mensagem que eu tento ao máximo poder te ajudar daqui de onde eu estou. Mas não esteja longe. Jesus, ele precisa ser o primeiro na nossa vida. Antes de filho, antes de marido, antes até de nós mesmos. Jesus precisa vir primeiro. Faça esse teste. Não um teste, mas comece a buscar a presença dele na sua vida. Ao invés de buscar os seus próprios interesses, ao invés de buscar o interesse de quem está ao seu lado, busque a presença de Jesus. Mas busque de coração. Dedique um tempo a isso, dedique um tempo a Ele, esteja com Ele. Quando a gente dedica a nossa vida a Jesus, quando a gente entrega os nossos filhos a Jesus, o nosso marido a Jesus, o nosso lar a Jesus, quem nós somos, nosso trabalho, nossas finanças, tudo a Jesus, Ele cuida. E cuidar não significa não ter dias difíceis, porque vão ter dias difíceis. Mas é cuidar no sentido de vir a provação, mas você não ser sucumbido por ela. Vir a dificuldade, o problema financeiro, o problema de saúde, mas aquilo não fazer com que a sua vida paralise, com que essa doença tire a alegria de você. Porque a nossa alegria é Cristo. Se você tem Cristo no seu coração, de verdade, independente de qualquer coisa que você passe, você continuará alegre. Porque a nossa alegria é Ele. A nossa alegria não é a nossa saúde, a nossa alegria não é o dinheiro, não é a nossa casa, não é o nosso marido, nosso filho. A nossa alegria não é o que nós temos. A nossa alegria é Cristo. É ter a presença dele em nós. É saber que a vida aqui, ela vai terminar. Mas que nós vamos viver a eternidade com ele. Eu espero que essa mensagem chegue até você. Que você se sinta tocada por ela. E que você possa começar a buscá-lo de novo. De coração. Se entrega mesmo. Chora se tiver que chorar. Fique em silêncio se tiver que ficar. Mas permita que a presença do nosso Pai venha novamente habitar no teu coração. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você no vídeo de hoje. E eu espero que você tenha gostado. Um super beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau!